Bom dia para quem já chegou. O que é que tá aparecendo para vocês? Ah, tá. Essa sala cheia de milho. Saco até que vem do. Não sei da onde que já dentro de tapete. É. Mas mulher. Mãe. Mãe. Eu tô dando aula, mulher. Você não fica falando, o menino começar a ir ali. Escuta. Vamos aguardar mais um pouquinho, né, gente? Para nós podermos iniciar nossa aula, porque só tem 8 pessoas na sala. Vocês já tiveram aula de alguém hoje? Certo. Eu acho que eu vou para outro lugar, porque
Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Vamos iniciar nossa aula de hoje, né? Quem aqui gosta de literatura? Vocês têm que participar, é muito chato o professor falar sozinho. Já não tem a presença física de vocês, né? Quem aqui gosta de literatura? Só Raíla falou, quem mais? Só Raíla falou, quem mais não gosta de literatura? Eita, tá, Sebastião, 100%. Por que vocês não gostam? Geralmente, quem não gosta de história, não gosta de literatura. Quem falou que não gosta de literatura também não gosta de história? Vocês sabem que a literatura ela é uma parte da história que nós vemos em língua portuguesa por causa dos textos, né? São textos conotativos. Lembram da conotação, né? Sentido figurado. Então, nós estudamos essa parte, né, histórica dentro da literatura, porque são poemas, são contos, prosa que foram escritas desde os séculos bem anteriores, da Idade Média, e que hoje, né, nós podemos estudá-los mais aprofundadamente dentro da literatura. A história, ela vai falar sobre os ciclos, né? Sobre os ciclos que aconteceram durante todo o percurso histórico. E a literatura também entra esse pouco do contexto histórico, mas focado nos autores e obras. E a literatura é a arte em forma de palavras, né? Então, nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma revisão. Não sei se vocês viram Trovadorismo, que é a primeira escola literária portuguesa. Ela iniciou o século XII até acho que o século XIV ou XV. Nessa época, vocês lembram qual era a idade? A Idade Média, né? Na época dos reis, rainhas, príncipes e princesas e os camponeses. Então vamos lá. Trovadorismo, primeira escola literária portuguesa. Quem foi meu aluno do primeiro ano, acho que a turma do terceiro A, assistiu essa aula. Talvez não lembre, mas assistiu essa aula sobre trovadorismo. Como eu não vou ficar vendo o chat, porque eu vou estar apresentando, eu peço que vocês falem quando eu perguntar, tá bom? Por favor. O que é que tá aparecendo para vocês? Pronto, então é isso mesmo. Tá lento? Sim, mas tá lenta a apresentação? Tá certo. Então, trovadorismo, primeira escola literária portuguesa. Por que portuguesa? Nesse primeiro período, nós vamos ver apenas Portugal, até porque na época o Brasil ainda não havia sido descoberto, né? A América não havia sido descoberta ainda, na época do trovadorismo. Então, o que é que significa, né, essa palavra trovadorismo? Foi o primeiro movimento literário que surgiu na Idade Média, no século
XI, na região da Provência, no sul da França. Então, esse movimento ele teve origem na França, né? França, lá na Europa, e depois também em Portugal. E foi um movimento que se espalhou por toda a Europa. O que estava acontecendo antes, enquanto o trovadorismo surgia? Vamos ver um pouquinho aí da história, né? Séculos importantes. Século IV, queda do Império Romano. Vocês já estudaram o Império Romano, né? História? Queda do Império Romano. Século V ao século XI, Alta Idade Média. Do século XI ao século XII, né, que foi quando começou aí o trovadorismo, nós vamos ter a Baixa Idade Média. Isso é a cara de Aira, gente. A Baixa Idade Média é a independência política de Portugal. Então, nós vamos ter aí a construção do Estado português, né, Portugal como um país, né, no século XII. Então, como eu já tinha falado antes, Portugal ele conseguiu sua independência no século XII, né, renovando toda a sua cultura, né? E o trovadorismo, gente, foi um movimento de cantigas, não propriamente de prosa escrita, mas de cantigas. E essas cantigas, quem cantava era chamado de trovadores. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Trovadores eram os cantores das cantigas. E a poesia, ela não era separada da música. Hoje a gente tem música e tem poesia, né? Poemas. Mas nesta época aí era uma coisa só, era unida. Não existia essa separação de poesia e música. Então eram chamadas de cantigas. E essas cantigas eram cantadas pelos trovadores em praças públicas, e eles eram acompanhados também de dançarinas. E essas dançarinas, elas não eram bem vistas pela sociedade da época, né? Século XII, a igreja com todo o seu poder, né? A igreja católica com todo o seu poder. Deus no centro de tudo, na época do trovadorismo. Nós tínhamos aí o teocentrismo. O teocentrismo é Deus no centro de tudo. Gente, eu não estou vendo o chat, então se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês falem, tá? Então. Ô, Gleice, licencinha. Não, tá sendo gravada lá no YouTube. Ah, então tudo certo. Viu? Tá sendo lá, porque estão transmitindo ao vivo, eu vou deixar gravado. Porque tem pessoas que não têm acesso ao Meet e têm acesso mais à TV, né? Fica mais fácil para assistir pelo YouTube. Pronto. Aí tem essa questão do teocentrismo, né? Teocentrismo é o quê, gente? No centro de tudo. Isso, Deus no centro de tudo, lá, ó, Deus. Aí, se você vê uma pirâmide, vê a pirâmide tem a base, né? E tem o topo. Na época do trovadorismo, a base era o povo. Até hoje, né? A base era o povo. E o topo da pirâmide era a igreja. Aí, abaixo da igreja, rei, rainha e toda a parte monárquica. Por isso que Deus sempre no centro de tudo na época do trovadorismo. E essa época era muito interessante também, embora eu não gostasse de viver nela, né? Porque a Idade Média não é uma idade que me agrade. Eu não sei se alguém aqui gosta. A única ideia que eu gosto da Idade Média é apenas essa parte da monarquia, que eu sempre achei bonito. Mas fora isso, nada me agrada. Então, nós vamos ter aí as relações hierárquicas. Vocês sabem o que é uma hierarquia? A hierarquia. Como eu falei, a base da pirâmide era o povo, né? Quem está acima do povo
os reis, rainhas, a monarquia. E quem está acima da monarquia é a igreja. Então aí segue uma linha. Então o povo obedece à monarquia, a monarquia obedece à igreja. Isso é uma hierarquia. Até mesmo dentro da nossa escola tem uma hierarquia. Tem vocês, professores, aí tem os coordenadores de área, o coordenador pedagógico, a CAF e a gestão. O pico lá é a gestão, né? E acima da gestão tem a Secretaria da Educação. E sempre um vai tendo que seguir o outro, né? Ai, gente. Material de construção e home center. No Instagram é @Atacadão Freire Lojas. Confira para algumas ofertas. Massa corrida 25 quilos. S-Drive ou Foto New de 32 Gente, é incrível que esse carro de som só passa no dia que eu tô dando aula. Então, nessas relações hierárquicas, dominava-se a hierarquia em meio a tantas batalhas que nós sabemos que acontecia muito na época da Idade Média. E aí nós vamos estar, né, na época da Baixa Idade Média. Eu acho que vocês já até assistiram essa aula com Aira. Como eu falei antes, né, aí a pirâmide, né, da sociedade medieval. Aqui nós temos a base da pirâmide, que é o povo, e acima da pirâmide nós vamos ter a nobreza, né? Nós vamos ter aqui os agricultores, bem na base, porque a agricultura é a base de tudo, né? Quem é aí de agronegócio sabe. Nós não vivemos sem comida e os agricultores estão aí para plantar, colher e distribuir para os demais. Aí vamos ter todo um quadro aí, né? Dessa hierarquia que foi falado antes. Lá em cima, né, tá o Papa, o topo. Então, as características do trovadorismo. Teocentrismo, Deus era o centro do universo, o centro de tudo. Predominava-se a igreja era muito forte na época, a igreja católica. Tudo que se fazia, gente, partia de um ideal cristão. Cristão, entre aspas, né? Duas relações foram de suma importância, o feudalismo e a vassalagem. Vocês sabem o que é vassalagem? Senhores feudais, vocês sabem, né? São os donos das terras. E a vassalagem, vocês sabem o que é? A vassalagem é assim. Eu sou o senhor, o senhorio, né? Eu sou o senhor e eu tenho meus empregados em casa. Tenho meus empregados. Há um acordo entre ambas as partes. O meu empregado é subordinado a mim, mas em contrapartida eu dou tudo aquilo que o meu empregado precisa. Isso era a questão da vassalagem. Até no amor, gente, tinha essa visão também de vassalagem, né? Então tem aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa sabe que eu a amo também, e de alguma forma essa pessoa ela tenta tirar vantagem de mim. Também acontece essa parte aí dessa vassalagem. Mas são ambos de comum acordo, viu? Ninguém é enganado, não. É de comum acordo. Então, nós vamos achar a questão do feudalismo, né? Relação entre a nobreza e o povo. O senhor feudal. O feudo é o quê? É aquela porção de terra que pertence ao senhor feudal. E nós vamos ter o servo, que vai ter essa comunicação de vassalagem com o seu senhor feudal, né? Então, servo vem de vassalagem também, viu, gente? Aí tem aqui um bem interessante, ó. O servo ganhava um feudo, uma porçãozinha de terra, e nele poderia morar com sua família e ficar protegido durante os combates. Em troca, o servo era explorado pelo senhor feudal com sua mão de obra, trabalhando na terra e pagando impostos. O servo sabia, né? Tudo o que ele iria fazer para o senhor feudal, mas ele precisava daquela porçãozinha de terra para viver e trabalhar. Então, era um comum acordo entre os dois.
Relação mútua na nobreza. Sucerano é o senhor, fidelidade e masfeudo e o vassalo, né? O vassalo se oferecia a ser fiel ao seu sucerano nas batalhas e combates e também cuidar do feudo oferecido. Aí vem essa questão aí da vassalagem. O sucerano, que é o senhor, também deveria ser fiel, então ambos determinavam a dependência mútua. Então tudo que o seu vassalo precisasse, o sucerano ele tinha que arcar com essas despesas dele, viu? Por isso que era de comum acordo. Meu Deus do céu. Então vamos para a parte agora da literatura. Até o que eu falei antes era a parte histórica, contexto histórico. Não esqueçam que na época do trovadorismo, a igreja ela tinha o máximo poder. Então Deus era o centro do universo. As pessoas temiam muito a igreja nessa época do trovadorismo. E também a questão da vassalagem muito presente. Então, as produções literárias, nós vamos ter as cantigas trovadorescas e novelas cavalarescas. Essas novelas a gente já vai ver já dentro do humanismo, né? Já vai deixando um pouco o trovadorismo e entrando no humanismo, as novelas cavalarescas. Aqui são os registros, gente, que foram deixados, né, e guardados. Essa foi a primeira cantiga que se tem notícia, é a Cantiga da Ribeirinha, de Pairo Vaz, esqueci o sobrenome dele, Pairo Vaz. Então, essa cantiga é a mais antiga que se tem, né, em Portugal, esse registro aí dessa canção. Então, eram canções poéticas que eram cantadas, oralizadas, claro que cantadas, né, junto de instrumentos. Aqui eu já falei, né, sobre essa questão de quem é que cantava essas músicas, né, essas cantigas. Eram os trovadores em praças públicas e geralmente quem cantava esses trovadores não eram eles que faziam as cantigas, eram o alto clero, porque as pessoas não estudavam na época, né? Não tinha essa questão de educação, só a nobreza, a alta nobreza é quem tinha, quem aprendia a escrever e a ler, e o próprio clero, que é a igreja. Mas as pessoas comuns, o povão, não tinha isso não. Então eles aprendiam as cantigas de ouvir, né? Eles escutavam, aprendiam essas cantigas e saíam cantando em outras cidades, em praças públicas. E geralmente eram chamados de jograis, né? Esse pessoal que chegava nas cidades para cantar. Então, o conjunto, né, do trovador, mas as dançarinas eram chamados de jograis. Também menestréis. Características das cantigas. Então, aqui, a parte mais importante, que é o que cai no Enem, se porventura cair, que são as cantigas, né? São divididas em 4 grupos. As líricas são divididas em 2, então são cantigas de amor e cantigas de amigo. E as satíricas, que são cantigas de escárnio e cantigas de maldizer. As líricas, as cantigas de amor. Lembram da sofrência, daquelas músicas que você faz, Marília Mendonça? Lembram? Então, essas eram as cantigas de amor, tá? A pessoa sofria demais por aquele amor não correspondido, nunca alcançado. Então, as cantigas de amor falavam sobre isso. As cantigas de amigo, o eu lírico sempre era feminino, sempre é feminino. Porque é uma moça que ela ama, né? Ela tem um namorado, mas esse namorado partiu, foi para a guerra e ela canta essa saudade desse amigo, desse namorado. Então, as cantigas líricas, elas estão divididas assim, em amor, que é a sofrência, e a de amigo, que é a saudade.
A saudade desse amor que partiu, embora correspondido. Entenderam essa relação das cantigas líricas, de amor e de amigo? As satíricas é as de escárnio e maldizer. O que significa isso? As de escárnio eram tipo umas indiretas. Você fazia uma música, você criava uma cantiga, você não gostava de fulaninho, mas você não queria dizer quem era fulaninho. Mas se fulaninho ouvisse a sua cantiga, iria saber que você estava falando dele. Então você fazia lá uma cantiga cheia de indiretas para essa pessoa. Essa é a cantiga de escárnio. A cantiga de maldizer, ela, além de você não gostar da pessoa, de você ter problemas com a pessoa, você falava o nome dela na sua cantiga. Você dizia o porquê você não gosta de fulano. E cantava em praças públicas. E as pessoas acabavam ouvindo isso aí. Viu? Então, as cantigas líricas de amor e de amigo, e as satíricas de escárnio e maldizer. Escárnio são indiretas, e maldizer você falava e dizia o nome de quem você estava maldizendo ali. Gente, o que é que tá aparecendo para vocês? Sim. Então, vamos lá. Amor cortês, né? Aquele amor nobre. O eu lírico sempre masculino. Você sabe o que é o eu lírico? Você lê um poema. Você consegue identificar no poema se a pessoa que está falando, se, porventura, né? Se for mulher ou homem. Uma letra de uma música, também você vai saber isso. Então, esse eu que está ali presente é o eu lírico. É o eu que fala conosco. Então, aquele eu ali é o eu lírico. Esse eu lírico, ele pode ser masculino ou feminino. Viu? Então, nas cantigas de amor, o eu lírico era sempre masculino. Então, tem a coita de amor, sofrimento pelo amor não correspondido, aquela sofrência toda. Mulheres da nobreza idealizadas, inalcançáveis, por isso que vem esse sofrimento, né? A pessoa que ama geralmente uma pessoa da nobreza e que esse amor ele não vai ser correspondido nunca. São exaltadas suas qualidades físicas, morais e sociais. Quando ele fala minha senhor, significa minha senhora. A vassalagem amorosa, né? Eu sou apaixonado por aquela pessoa sabe que eu sou apaixonada por ela. Me pede um monte de favores, eu vou lá, faço um monte de favores, mas eu sei que ela só quer meu favor. Mas mesmo assim, eu quero estar sempre junto daquela pessoa lá. Estrutura complexa, poucas repetições de versos. Vocês lembram que é versos? São versos, gente. Isso, versos são as linhas do poema. Muito bem. Aí nós vamos ter aí o exemplo da Cantiga da Ribeirinha, né? Tá no português original, né? No galego português, que foi a primeira língua que os portugueses falavam, é chamado galego português, tá aí. E mudou muito, né? De lá para cá. No mundo não me sei parelha. Essa letra dessa música, dessa cantiga aí, Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveróis, vocês, como eu não preparei a atividade para vocês, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar a tradução dela.
E o que é que vocês vão fazer depois que vocês pesquisarem essa tradução? Vocês vão declamar ela. Pode ser por áudio mesmo, apenas por áudio. E tenta colocar lá no Classroom. Eu vou só abrir a atividade, aí vocês colocam lá, entenderam? Vão pesquisar a tradução dessa cantiga aí. Vão declamar em áudio e vão colocar lá no Classroom. Olha, vocês vão pesquisar, né, a tradução da Cantiga da Ribeirinha de Paio Soares de Taveróis e vão declamar ela em áudio e colocar lá no Classroom. Eu vou abrir a atividade para vocês fazerem isso. Cantigas de amigo. O eu lírico, diferente da cantiga de amor, era sempre feminino. Então, o que tinha na letra dessa cantiga? Saudade do amigo ou namorado que partiu, como eu já havia falado antes. Amor real e possível, condição social semelhante. Confidências ao amigo, à mãe ou a elementos da natureza personificados. Como ele partiu, né, ela deveria se abrir com alguém. Então, é isso que vem na letra da cantiga. Aparece em forma de diálogo, tipo uma conversa, estrutura simples, poucos versos, mais o refrão. Aí nós temos aqui uma de Dom Dinis, gente. Dom Dinis, ele foi rei e ele era foi um dos maiores trovadores que existiu, né? Ele escrevia as cantigas. Então, Dom Dinis, quem quiser saber um pouco mais dele, é só perguntar a Aira. A Aira sabe tudo. Cantigas de escárnio. Sátira indireta. Lembram que eu falei que eram indiretas que existia na cantiga? A pessoa a quem se dirige a ofensa não é nomeada. Palavras e ofensas com duplo sentido, ambíguas e trocadilhos. Uso da ironia o tempo todo. Ridicularizam o comportamento dos nobres. Tá? Então, essas eram as cantigas de escárnio. Tinha um alto senhor lá, um senhor feudal, o trovador não gostava dele e fazia essa cantiga, mas cheia de indiretas e ironias. E a letra é pesada, viu, gente? As letras, quando você traduz, são pesadinhas. Essa daqui não é tanto, não, mas tem uma do Maldizer que é bem pesada mesmo a letra. Cantigas de Maldizer. Sátira direta. A de escárnio é sátira indireta. E a de Maldizer é sátira direta. A pessoa satirizada é identificada e nomeada. Então, na cantiga tem um nome e tem a identificação da pessoa. Linguagem ofensiva e de baixo calão. Falam de indiscrições amorosas de membros da nobreza e do clero. Ou seja, fulano a mulher está traindo o marido ou o marido está traindo a esposa. A pessoa ia lá, fazia essa música, dizia quem era, de qual família era, tudo. Era pesado, viu? Hoje em dia, se você fosse fazer qualquer coisa do tipo, a pessoa é o quê? Logo processada, né? Eu gostaria que alguém do grupo lesse essa música de Afonso Enéas de Cotton pra gente. Quem sabe? Claudemir, cadê Claudemir? Claudemir tá aí? Vai, Claudemir, lê aí pra gente.
É uma cantiga que cantava em praça pública com relação a essa Marinha. É, a pessoa detonou, coitada de Marinha. Olha tá vendo como diz que a letra é totalmente vulgar e de baixo calão? É o quê, né? Quem é que falou isso? Sebastião, foi? Era nesse. Ou não é nem de se admirar, porque o funk hoje em dia só muda aqui algumas palavras, mas tem muito disso também, né? Mas só que pra época a gente vê assim, Idade Média com a linguagem dessa, né? É de chocar, mas tá vendo? É a mesma coisa, assim, meu Deus, o povo nessa época. É pra, pra você ver, na Idade Média, eles terem esse tipo de linguajar, e além de ser o linguajar em praça pública, né? Você falar isso em praça pública, e vocês viram que aqui é o português de Portugal, né? As palavras, assim, só uma aí que é mais identificada, mas o resto é mais português de Portugal, assim, a questão do corpo. Então, olha, a de maldizer diz o nome, né? Identifica a pessoa e é cheia de palavras de baixo calão. A de escárnio são indiretas, ironias. Tá aparecendo o que para vocês agora? Sim, as novelas, né? Essas novelas já é quase. Começa a aparecer já quase no final do trovadorismo, que é quando também a poesia ela é separada da música, que é chamada poesia palaciana, né? São separadas, eu acho que quase 2 séculos depois. Aí começa aí as novelas de cavalaria. Lembra do Rei Arthur? Salve Jorge já. Pronto, Salve Jorge hoje em dia a gente pode ter como uma novela, né? Cavalaresca dessa época aí. Lembra no nosso cordel? O nosso cordel, o nosso cordel, ele tem muito do trovadorismo. É como se fosse o trovadorismo dos tempos atuais. Mas tem muito trovadorismo a questão dos cordéis hoje. Foi baseado no trovadorismo, os cordéis. Então, nós vamos ter, né, as novelas, né? O teatro também começou nessa época aí, o teatro de Gil Vicente. Eu não sei se vocês já prestaram atenção lá na escola, mas lá na escola tem uma salinha que foi eu que, na época das apresentações que teve na escola 2018, eu fiz um jogralzinho. Aí tá lá, de Gil Vicente a Ariano Suassuna. Já pegando essa deixa do trovadorismo com o modernismo, né? Com a contemporaneidade. Então a gente vai ter aí o Rei Arthur, né? Como novela cavalaresca, né? Que é a Távola Redonda. Não sei se vocês já assistiram essa novela. A gente também pode pegar aí Troia também, gente. Que é um épico, né? Troia. Que tanto pode servir para o trovadorismo quanto para o classicismo. E tem tantos outros filmes aí que reportam essa época, né? Narradas em capítulos. Gente, peraí, eu vou só mudar de lugar aqui. Peraí. Tá certo.
Hoje o barulho aqui, pelo amor de Deus, tá insuportável. Então, como eu estava falando, né, sobre as novelas cavalheirescas, o amor era idealizado do cavaleiro pela dama que amava, amor cortês. Este amor que quase sempre era impossível. Aí lembram lá das cantigas de amor, né? Que são as cantigas da sofrência. Término trágico, sem o final feliz. O final do Rei Arthur, que para quem assistiu o filme não foi muito feliz, né? Ele foi traído pelo amigo e pela esposa e teve todo aquele problema todo. Eu sugiro que vocês assistam o Rei Arthur. Não essa nova versão, a versão mais antiga. Provação de honra, lealdade e coragem do cavaleiro em várias situações, como por exemplo batalhas, aventuras, torneios e lutas contra monstros imaginários. Então, se cair alguma questão sobre novelas cavaleirescas, lembrem trovadorismo. Se cair cantigas, lembrem trovadorismo. Cantigas de amigo, cantigas de amor, cantigas de escárnio, cantigas de maldizer, trovadorismo. Dom Diniz é o representante de qual escola literária portuguesa? Trovadorismo. Gil Vicente, ele representa qual escola literária portuguesa? Ele está entre o trovadorismo e o humanismo. Só que tem muitos autores, né, estudiosos da literatura, que não veem assim essa questão do humanismo como uma escola literária. Eles colocam apenas o trovadorismo dividido estes dois momentos. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, eu espero que dê certo essa questão do videozinho, porque não é nem o YouTube, né? Tá no próprio computador. É uma cantiga trovadoresca. Vocês estão ouvindo? Tá sem som? Peraí, eu vou pegar o link e vou mandar para vocês, é melhor. Vou pegar o link e mandar para vocês. Ai Flores do Verde Pino.
Bom, gente, esse é o link. Tentem ver se vocês conseguem agora. Ajuda ele, né? Entende que hoje ele está pedindo amanhã. Ele também pode estar aqui ajudando nessa noite. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus que me protege, né? Deus salva a vida de material da construção. Todo você para não responder essa pressão que está sendo aí. É importante sim, né? Ajudar o próprio a saber que a gente está emprestando a Deus. O material da construção. E Deus momento aqui ajudou, né? Deus abençoe você, Deus me protege. Se tiver mais alguém, eu peço que viver. As preocupações da vida, do protetor, da vida de
Ok. Vocês gostaram, né? Bem suave, né? De ouvir. Teve alguém aqui que disse, parece uma ópera. Mas é porque é a cantiga de amigo, né? A cantiga de amigo sempre fala do amor. O amor que é correspondido e esse amor ele deixa saudades porque a pessoa ela partiu, ela foi em uma grande viagem, ela foi pra guerra. Aí a menina, o eu lírico feminino, né? Claro, expõe todo esse carinho, né? Todo esse amor que é sentido. Diferente da cantiga de amor, que a cantiga de amor lembra a questão da vassalagem. Eu nunca vou ser correspondido no meu amor, mas eu vou fazer tudo o que aquele meu ser amado pedir para que eu faça. Então essa é a questão da cantiga de amor, né? Essa sofrência. É você sofrer, mas você sofre, mas você quer estar perto da pessoa. Pronto, é assim. E a de amigo, né? Minha gente, eu não sei o que está acontecendo aqui hoje não, já passou uns 4 carros de som. Ave Maria! Acho que eu vou dar minha aula à noite agora, porque à noite não passa carro de som, né? E é mais tranquilo. Pelo amor de Deus. Misericórdia. Tá demais, mas é só na terça-feira. Gente, eu não vejo outro dia, não. Tá molesta. Ai, Jesus. Então, né? Continuando aqui, com essa questão do trovadorismo, né? Época da Baixa Idade Média, primeira escola literária portuguesa. O primeiro registro dessa escola foi a Cantiga da Ribeirinha, de Pairo Vaz de Taveiróis, né? O primeiro registro que nós temos, né? Tá lá no Museu de Portugal, né? Museu de Literatura Português. O principal trovador foi o rei Dom Dinis, né? Com suas cantigas. E essa que nós acabamos de ouvir foi dele, né? Foi uma composição dele. Então não existia poema separado da música, era uma coisa só, unissona. E isso, né, gente? As cantigas são divididas em duas, líricas e Eu não consigo falar. satíricas. Líricas e satíricas. Isso, líricas e satíricas. As líricas estão divididas em amor, que é a sofrência, e de amigo, que é a saudade. Saudade do namorado. As satíricas, nós vamos ter a de escárnio, que é aquela cantiga cheia de ironia, cheia de ambiguidade e de indiretas. A cantiga de maldizer é aquela que você denomina a pessoa de quem você está falando mal. E falando muito mal mesmo. Porque vocês viram a letra da música, né? Da cantiga lá? Que tinha tanta coisa, né? Tantas palavras consideradas de baixo calão. Então é isso, são essas 4 cantigas. As novelas de cavalaria também iniciaram nesse período aí, né? Do século XII ao século XIV. O teatro também, né? O teatro de Gil Vicente, que eu não coloquei aqui nos slides, mas tinha o teatro de Gil Vicente com o Alto da Barca do Inferno. O Alto da Barca do Inferno, gente. É a travessia de um mercador, que ele vai fazer essa travessia, né, no rio, que vai para o inferno. E assim, as pessoas que já fizeram esse teatro, né, já encenaram esse teatro, acontecem muitas coisas, é sério, gente. Acontecem muitas coisas estranhas. Podem perguntar a Aira, ela já fez essa peça, né? O Alto da Barca do Inferno. E ela disse que acontecem coisas estranhas durante a apresentação. É verdade. Pode perguntar a ela. Aí, nessa questão dos altos, a gente tem também, tá vendo como é tudo entrelaçado a questão do nosso cordel e do trovadorismo, porque a gente também vai ter o nosso alto da Compadecida, né, de Ariano Suassuna. Por isso que eu coloquei lá Gil Vicente e Ariano Suassuna, porque a gente vai ter o alto da Barca do Inferno e o alto da Compadecida.
É pra você ver, essa época ela é muito estranha, gente. Essa época aí da baixa idade média, né? Então, quando já chega já no finalzinho do trovadorismo, que a história vai estudar aí a questão do humanismo, né? A igreja ela começa a ser deixada um pouco de lado. O homem começa a pensar mais em si, né? Entre essa questão de raciocinar, né? Do racionalismo, né? Ele começa a pensar mais em si. Aí ele diz assim: ah, se Deus cria, eu também posso criar do meu jeito, né? Por que tudo tem que ser em volta de Deus? Deus tem que ser o centro de tudo. A partir de agora, nós que vamos ser o centro de tudo. Então o homem, ele passou, né, depois do trovadorismo, entrando no classicismo, passa a ser o centro do universo, o homem, que é chamado de antropocentrismo. Deus no centro do universo é teocentrismo, que é a questão da religião, né? Teocentrismo. E o homem no centro de tudo é o antropocentrismo, viu? Antropocentrismo. Então vamos ter essas duas ramificações aí. Até o finalzinho do trovadorismo, teocentrismo. Depois do trovadorismo, a gente começa já essa questão da ciência, do estudo da ciência. Aí partimos aí para o antropocentrismo, né? Aí a gente vai ter Galileu Galilei e um monte de gente aí que deixou o seu legado da ciência para nós, né? Seres humanos, pobres mortais. Bom, gente, acho que é só isso mesmo, né? Para vocês do terceiro ano. Espero que vocês tenham gostado aí da aula sobre trovadorismo, né? Não esqueçam de fazer a tradução da Cantiga da Ribeirinha, de Pairo Vaz de Taveróis. Gravar o áudiozinho e colocar lá no Classroom. Eu vou deixar um espaçozinho, uma atividade, vou criar uma atividadezinha para que vocês possam fazer isso, tá? Então, bom dia para vocês, uma boa tarde e uma boa semana. Tchauzinho. Tchau, amor. Tchauzinho. Antropocentrismo.